Oi, eu sou o Maicon. E aí, pessoal, eu sou o João e nós somos os apresentadores do podcast Fallen Pepperoni. Hoje a gente está com o segundo episódio do Third Vision e nós estamos trazendo esse álbum demais do Led Zeppelin, o Led Zeppelin 4. Esse álbum tem uma peculiaridade que ele não possui nenhum dizer na sua capa. Ele apenas possui um quadro ali, que nós vamos falar, obviamente, sobre, né? O que simboliza aquele quadro. E esse álbum possui 4 símbolos. Na verdade, esses 4 símbolos eles são atribuídos à banda. A origem disso tem a ver com o fato ou a ideia por trás disso tem a ver com o fato do Jimmy Page ser um estudioso. Jimmy Page, para quem não sabe, é o membro fundador da banda, é praticamente o idealizador da banda, tanto parte sonora quanto parte estética. E ele era um estudioso principalmente da obra de um famoso ocultista, para quem estuda ocultismo aí já deve ter ouvido falar desse cara, se chama Aleister Crowley. Esse cara é o mesmo cara daquela música do Ozzy, o Mr. Crowley, né? Existe uma divergência na pronúncia do nome dele. Ele se autoproclamava a besta 666 do Apocalipse, né, para vocês terem ideia. Então é no mínimo polêmico, né? Então ele era tido pela imprensa da época como um cara, um perverso, né? Um cara maléfico. Existe muito mito ao redor dele e o assunto não é falar dele nesse podcast, né? Apenas para vocês terem ideia de onde é que vem esse interesse do Jimmy Page e o porquê dos símbolos que a gente vai falar com detalhes daqui a pouquinho mais. Mas então, só para vocês terem uma ideia, o Jimmy, ele era tão aficionado pelo cara que ele comprou, inclusive, uma mansão que foi do Crowley, né, na Escócia, e dizem que nesse período, né, da gravação desse álbum, foi nesse período que ele adquiriu essa mansão. Então, ele estaria frequentando essa mansão e ele estaria imerso em práticas e estudos mágicos, de magia, no caso. Então, faz todo sentido ele ter exposto símbolos mágicos, né, símbolos de uma origem oculta mesmo, nesse álbum, né, condiz perfeitamente com a época. Mas já falei demais. Manda bala aí, Michael. Rapaz, isso é uma magnífica introdução, até é muito difícil as pessoas não conhecerem o Led Zeppelin, né? Não precisa necessariamente conhecer o nome do álbum, mas duvido muito que você não conheça Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, Stairway to Heaven, Nossa, e o lado B, né? O lado 2, que realmente talvez você não conheça, né? São mais 4 músicas, tá? O legal desse álbum é que ele foi feito em 1971, tá? Como o João falou, o Crowley, né? Ou Crowley, ele estava em ascensão naquela época ali, né, João? Dos músicos irem atrás dessas coisas. Aquela época deu muito... Deixa eu falar. Um adendo, então, já que tu mencionou isso, Marco. Ele também aparece na capa dos Beatles, do Sgt. Pepper's, daquele disco dos Beatles, de 67, se não me engano. A figura aquela capa, existem várias figuras históricas naquela capa. Uma deles é o Crowley. Ou seja, realmente surgiu como é que se diz, uma nova busca por esse assunto dos místicos naquela era ali chamada a Era Hippie, né? A Era Hippie, exato. Por isso que eu quis dar uma pincelada pra galera lembrar que quem foi hippie tem seus pais aí, perguntem pra eles, né? Eles, provavelmente quem nascido ali em 55, 56 vai lembrar muito, né, dessa época aí. E... Total. Vamos começar aqui com as curiosidades, né? O lado A tem 4 músicas e o lado B tem 4 músicas também, né? O vinil, no caso, naquela época, né? O LP. Então já traz aí LED 4, certo? Led Zeppelin 4. Já começa aí a primeira ideia, né, João? Primeira analogia que a gente pode fazer. E antes de a gente continuar, só vou explanar aqui pra galera, João. Esse quadro que a galera tá vendo no vídeo, a gente tem a capa na frente, ali o primeiro quadro com aquele senhor com as lenhas nas costas, a gente vai falar. A parte de dentro que ali tá aberta, o LP, né, que é o eremita ali com a lanterna. E embaixo a gente tem 2 cartas do tarô, a primeira é o do mago e a segunda é do eremita.
Os 4 símbolos ali embaixo são os signos de cada integrante, e tem um quinto que a gente vai falar depois. Também não é muito famoso, não é muito divulgado, né? Mas tá aí também, deve ser falado por quê. E a gente vai conversar um pouco sobre essa história toda. Qual é a mística por trás desse álbum, que é o nosso papel aqui nesse quadro, né, João? Exato, isso aí. Quer dar continuidade aí? Pode ser. Bem, esse álbum ele tem, primeiramente, uma curiosidade que a gente pode ligar a essa mística, pode não, deve ligar, faz todo sentido, que é Stairway to Heaven. O nome da música já significa a escadaria para o paraíso, ou para o céu, em inglês, né? E essa música é uma música longa para os padrões radiofônicos da época, imagina, de hoje em dia. Mas eu até teria que checar esse fato aqui, que feio, João. Mas ela, se não me engano, ela foi por muito tempo a música mais tocada na rádio na história, se não é até hoje, talvez. Hoje em dia eu não sei, porque, né, com todos os streamings aí. Eu também não sei. Eu sei que a música mais tocada do mundo é a Yesterday, e a segunda é a Garota de Ipanema. Era, há tempos atrás. Do mundo. Isso do sim. Mundo. Aí, Stairway to Heaven provavelmente tá ali entre as 10. Provavelmente. Uhum. Tinha alguma coisa, eu não sei se algumas rádios americanas específicas que essa música era mais pedida. Eu sei que tem alguma coisa desse mais aí, da Stairway to Heaven. Sim. E então, justamente essa música aparece nesse álbum, e é uma música que ela merece um podcast inteiro, uma hora falando da letra dela, que é extremamente simbólica também. É uma análise que seria legal de fazer. Então, começa pelo fato de então ter essa música de grande sucesso, e realmente foi o álbum que colocou o Led Zeppelin assim, como a maior banda de rock da história, né? Esse álbum foi um absurdo, o patamar que eles chegaram de ter um 747 só para eles, né? Um avião. Então imaginem isso, né? As coisas não são por acaso, né? E fora isso, só para o Michael dar uma continuidade aí, de repente a gente entra nos símbolos propriamente, né? Até pelo nosso tempo, porque é aquela história que a gente sempre fala, a gente poderia falar, né? Por horas. Né? Dias. Mas então, depois é legal pegar o nome das músicas e as letras mesmo, né? Black Dog ali, ela tem toda uma questão, a The Battle of Evermore, que inclusive é a minha música favorita desse álbum, ela tem todo um clima místico, assim, celta, druida, nos remete, né, toda aquela mística lá que envolve a Inglaterra, envolve aquela ilha lá, Grã-Bretanha, né, enfim, aqueles lugares lá, né, tem toda aquela imagem que tem a ver com os símbolos que a gente vai falar também, isso, os celtas, os druidas ali. Então é interessante como tudo está ligado. Então vamos direto para os símbolos agora, né, já que deu essa pincelada. Mas vamos lá, então. Eu acho que a gente pode começar a falar pelo início mesmo, né? Que é a parte da capa na frente, né? A gente vai ver ali. O que vai chamar a atenção, primeiramente, né? Quando a gente olha, é um velho com um maço de lenha, de galhos, né, nas costas, e ele apoiado num bastão, né? Ou numa bengala, também, né? A gente pode falar. E ele tá numa parede toda estragada, né? Toda destruída. Cascada, né? Cascada, tá caindo ali a textura. E é um quadro, né, na terra. A gente vê que é na terra, que é de uma floresta ali no fundo, etc. Não é isso que a gente quer analisar, mas no todo, ele tá... Primeira coisa que a gente vê é que ele tá isolado. Ele tá dentro do quadrado. Aí vamos voltar ao nome do seu álbum. Led Zeppelin 4. Tá? Começa aí. 4, quadrado, tudo certo. 4 lados, né? Na simbologia, o quadrado é o 4. É o número da forma. Exato. Né, João? É o número... Exatamente. É o número da forma. E... mas, Michael, por que ele tá com um monte de lenha nas costas? Tá, João, por que ele tá com um monte de lenha nas costas? Quais são os teus pensamentos, João, sobre isso? Sobre a questão da lenha, a gente pode pensar também, se a gente for
pegar toda a questão. Eu vou ir para um outro lado, talvez, que surgiu agora, assim. Claro. Isso que é o legal, até as perguntas fazem a gente pensar, né? Diferente. Essas perguntas que tu me fez. Se a gente for pensar nesse cenário lá que eu falei antes, das paisagens lá desse lugar e tudo, existe uma questão bem lógica, que tem a questão de um frio, né? Extremo nesse lugar. E uma pessoa pode simplesmente... Vamos pensar assim, falou do eremita antes, né? Que é um cara que anda sozinho, né? É uma das coisas. E então, tu se deslocando num lugar desses, assim, né? Dependendo é muito fácil tu morrer de frio, né? Num lugar desse. Então, pelo menos das duas, uma, preparado para fazer uma fogueira, provavelmente ele tava, né? Dando um sentido bem então, bem direto da coisa. Vamos adotar que é um sentido ígneo, certo? Isso. Pode ser? Sentido ígneo. Pode. Eu vou viajar um pouco aqui, mas não viajando tanto. A gente sabe, agora a gente vai pular pro lado da simbologia, das alegorias, que todo mago, todo eremita que se preze, ele tem um cajado. Certo? Certo. Eu vejo esse eremita, esse senhor, ele tá com um cajado na terra, mas ele tem que ter tanta experiência que ele tá carregando vários futuros cajados, várias futuras ferramentas. Perfeito. Tá? Pega a vibe da coisa. Ah, Marco, tá viajando. Posso tá. Mas se tu me disser ao contrário, que não se faz cajado de galhos e... né? Tu tá errado. Se faz porque ele tem que vir de algum lugar. Tem que vir da vida, né? Tem que vir de alguma orgânico, coisa. Né? Orgânico, exato. Então, só pra... Pode falar. Posso pegar um gancho nisso que tu falou? Vai lá. Claro. Existe uma baita analogia, eu acho, que dá pra fazer com isso que tu trouxe, que é assim, todos aqueles cajados ali podem ser os que ele já teve de experiência, né? Também, mano. Tu já tá pensando pode ser pensar no futuro e no passado, perfeito? Até porque ele representa o passado, né? O eremita, ele é o passado. Outra coisa, ele está apoiado, né, em um cajado, e a imagem que nos passa ali, que ele está curvado, ele já é um senhor de bastante idade, é todo um fardo que ele carrega ali também, né? Eu acho que esse é o... eu acho que tu olhar pro álbum, se tu não notar que é o fardo. É um fardo, é um grande fardo que ele tá carregando. E o nome das músicas, Batalha, Uma Escada, Cachorro Negro, Cerberus. Cachorro Negro. Pra quem não tá ligado, pode ser os Cães de Hades, né? Quando o When the Leaf Breaks, que é a última, o Leaf é onde tu amarra o barco ali, né? Se não me engano, o Leaf é um trapiche. E ou seja, o nome em inglês significa quando o trapiche quebra. O que acontece? O barco se vai. Exato. Então isso tem todo com uma coisa ele vai indo e, entendeu? Ele não tem mais um lugar onde se não tem amarrar ou se prender. Não tem o quê? Tá na mão dele lá. Não tem. E também vem com a coisa ígnea, e aí é outro aspecto que a gente vai falar depois. Ele traz ali. Então a gente só nessa parte da capa ali, do quadrado, né? Do 4 ali dentro. Essa ideia do cajado, ele é uma ferramenta que, se a gente olhar a carta 1 do mago ali, o mago, o primeiro lá, o jovem, ele não tem um cajado. Não. Ele tem todas as ferramentas, todas na mesa. Mas ele não tem um cajado, que é lá na casa 9, né? No caso, na carta 9, que é a carta do eremita.
E como o João falou ali, a questão do dar a guia, né, João, pro eremita, a gente pode ver ali na capa mesmo, ele, à direita em cima, superior ali, o eremita tá carregando a lanterna, que é a luz, tá com o cajado e olhando pra baixo no morro, né? Isso pra mim, tá? Na minha concepção, o velho tava carregando as coisas ali, né? Na terra. O eremita já se elevou e ele tá olhando de cima as coisas agora. Tanto que ele olha pra um casebre lá embaixo, uns morros, sei lá, parece uma vila, sei lá o que é aquilo. Não dá pra enxergar direito. Isso, ali na contracapa, ali, tu diz? No No aberto, na capa aberta já. Na capa aberta, eu tava com a carta aqui tá, agora sim. Eu tava com a carta do tarô aqui. Sim, a imagem é diferente. Isso. Realmente. E vamos falar de uma coisa agora, pra te fazer um adendo aí, pra te continuar. O que me chama muito mais atenção, nem é o eremita com a lanterna no morro, olhando pra baixo, olhando pro passado. Me chama a atenção que o céu é todo escuro, preto. O álbum, Trevas. Eu já tive esse álbum, né? Não tenho mais. Eu tive. Acho que tu tem, João, não tem em casa? Eu não tenho mais esse álbum. Eu me lembro quando eu tenho três. Tenho três, esse não. Esse é meio raro agora de falar. Eu tinha todos os álbuns. Sei lá onde foi feito. Eu abria ele quando eu era criança, eu tinha uns 11 anos, 12. Abria e olhava assim, tem um senhor aqui no canto, lá em cima do morro, e tudo preto. Tipo, que estranho, né? Estranho. E algo que chama atenção. Tipo... Né? Que algo esquisito. Que algo esquisito. Exatamente. Impactante, assim, é uma imagem, né, que leva... Ela é minimalista em alguns detalhes, né? Se a gente for analisar num todo, mas cada detalhe, ele carrega um significado muito grande, que é a grande questão do símbolo. O símbolo é isso, né? O símbolo é isso. O símbolo é carregar toda uma... Mas assim, vamos falar em palavras grossas, carregar uma história dentro dele. E eu não sei se você quer falar dos símbolos de cada um agora, João, ou a gente faz mais uma analogia com as cartas. Podemos fazer das cartas, depois a gente fala dos símbolos, eu acho, né? Tá. Vamos seguir nessa linha aí. Até porque tá fluindo aí. Tá. Então, as cartas ali é interessante pensar no mago, que é a carta 1, e no eremita. O eremita não é que ele seja uma evolução do mago, as cartas sempre se completam, né? Pra ser um eremita ou pra ser um mago, vai ter que ser um mago, e pra ser um eremita tem que ser o contrário também, né? Enfim, vice-versa. Aquela história ali Por que o eremita está com o cajado? E por que o eremita está com a lanterna? Né? Se a gente parar pra pensar, eu tô sendo redundante que tá. Retórico. O eremita, ele já aprendeu muita coisa e ele tá levando a luz, né? Ele dá o caminho, ele é o Anubis, né? É o Anubis da coisa. Exato, inclusive o Anubis vai aparecer depois ligado a um dos símbolos aí. Mas é isso aí. Na mística egípcia, né? Nos deuses egípcios, o Anubis é aquele que não é ele que leva o caminho, mas ele vai ser um dos que vai julgar o caminho. Ele vai te dar a luz ou vai te dar a escuridão, né? É ele que faz isso, ele julga, né? Julga no sentido de ele tá lá. Ele é um dos juízes, né? E o cajado. Qual é a história do cajado, João? Por que é um cajado? É que, além de tudo, se a gente for pensar na questão do caminho, existe... Eu partindo de um ponto lógico aqui, que eu acho que faz todo sentido, né? Tudo bem, tu está iluminando, na verdade, ele está carregando a luz, né? A iluminação, né? A luz também, a luz no sentido metafísico também, né? Principalmente da coisa. Mas o cajado tem a ver com o caminho ali dos próprios pés no chão, né? De todo o caminho que ele tá trilhando, né? Também tem a ver com essa questão, né? Sim. É uma das questões.
É um ponto de vista, é. E eu vejo, eu vou dar a minha definição de cajado no sentido mais profano, que quando tu é cego, tem um cajado, certo? A pessoa que tem uma deficiência visual, ela tem um cajado, correto? Isso. Ah, mas... Falou melhor do que era mais ou menos a ideia que eu queria dar. E tá, mas por que um eremita tem toda uma experiência, tá lá no topo do monte e tá carregando em um cajado e tem a luz? Se for pegar a questão da luz e do cajado, leva-se no primeiro momento pensar que mas se ele tem a luz, né, é como se pensasse que a luz no caso ali, uma ferramenta superior ao cajado. Ele não precisasse mais, é o que leva a pensar, ele não precisaria mais do cajado. Pode ser? Porém, ele tá com os dois. Pessoal, aí é o momento aquele desse vídeo. Por que, a gente não vai responder, por que você acha que o eremita está carregando o cajado, ele não é cego e ele ainda tem uma lamparina na mão, um lampião? Por quê? Responde embaixo. Eu aposto que vai ter uma galera assim, como é que se diz? É um homem prevenido, vale por 2. Vamos fazer uma brincadeira aqui. O cajado é pra bater nos caras, velho. É pra bater em todo mundo. Ele tá iluminando o caminho e, além de tudo, tá armado. Tá armado. Faz sentido. Não sei. Esse aí acho que é uma resposta do Fernando Webster. Ele vai falar isso aí. Ele é tão brincalhão que provavelmente ele vai comentar aqui embaixo, né, mano? É boa. Eu vi o Fernando falar isso agora. Eu materializou, assim, consegui. Mas vamos lá, João. Vamos tocar o barco aqui. Que nós Vamos tocar porque tem muita coisa. Vai lá. Segue em frente aí. Então tá. Deixa eu abrir a imagem aqui. Então nós temos os 4 símbolos, né? Que é a próxima... Que é o que eu falei no início, então, que foi o que diferenciou, né? Na verdade, foi o que marcou esse álbum, tanto é que ele é chamado de The Four Symbols por muita gente, né? O álbum dos 4 símbolos. E, como eu disse antes, a partir desse álbum, eles passaram a usar isso no palco, como a imagem deles. Bem, então o primeiro símbolo, talvez seja o mais marcante e o mais enigmático, é o do Jimmy Page, né? Uhum. Então, esse símbolo, algumas informações sobre ele, que ele teria aparecido em algum livro pela primeira vez em 1557, né? É um livro chamado Ars Magica Artificii, né? Que diz que nesse livro contém esse símbolo. Pois bem, esse símbolo muita gente chama ele de Zoso, né? Porque ele tem uma aparência meio que fosse de um Z, um O e um S, né? Se a gente for olhar pro símbolo. Porém, contido nele, nós temos 2 símbolos relacionados a 2 planetas, que a gente pode perceber, e também temos ali, no caso, um que representa Saturno e outro Mercúrio. A questão de Saturno, a gente pode puxar para um lado astrológico, do Jimmy Page, sendo ele um capricorniano, né? Então nós temos o Saturno como um planeta regente ali e tal, né? Só pra a galera entender, então, o Z, vamos dizer assim, falar de forma mais rudimentar, seria o nosso Saturno, e o Oso seria o nosso Mercúrio, correto? É isso? Exato. Seria essa vamos ser mais didático aqui nessa parte ali, porque, né, tá pequeno ali também, eu acho que eu não entenderia também direito. Exatamente. Deixa eu só, agora eu vou fazer nosso jargão. Adendo. Faça um adendo, por favor. Primeira vez que eu vi esse símbolo, vou provavelmente quem é ligado, tu também já deve ter visto, mas não falou, é o leão, né? A cara. É um leão. Sim, também. É um leão. Uhum. Eles não falam isso porque querem falar uma coisa mais complexa, que é Saturno, que isso. Mas é um leão, velho. Ele queria o esplendor do sol ali, né? Que os 2 olhinhos ali, vamos dizer, os 2 ossos tem ali, são na verdade 2 sóis, né, cara? Sim.
né? E a barbinha ali, que é o Saturno, é a juba do leão, e a boca tá ali embaixo. A boca já é, né, já desenha ali, que é um leão, dá pra ver que é um Sim, já leão. tem exatamente o contorno, né? Mas a expressão, né, no significado todo, cara, ele queria dar a expressão de sol, velho, de estrela maior, de brilho. Esse é o... E o Jimmy Page é isso. Ele passa isso como pessoa e é o que ele quer no símbolo dele, na assinatura dele. Aquela imagem icônica no palco, né? É o cara que brilha mais, tanto que... Olha os outros símbolos, a simplicidade dos outros símbolos. E olha o símbolo dele. Exato. Vamos olhar mais nesse ponto, né? Não, e o próprio líder, né? A posição. O frontman, muitas vezes, ele era o frontman ali, né? Apesar do Robert Plant também ser, eram os dois, mas o Page ainda se destacava mais, né? Exato. Pelo que? Por esse duplo solar aí, né, mano? Esse negócio de... eu sou o fodão. Eu sou o cara. Sim. De tomar conta. Tomar conta. Eu acho que pra mim, no meu aspecto, responde vocês aí também do chat. Vocês têm essa impressão também com esse símbolo? Qual é o impacto quando você vê esse símbolo? Né? É uma pergunta legal de se fazer aí pra galera. Eu acho que a grande questão do símbolo, e até não é a grande questão, é a grande... Porque a gente conseguiu dar duas visões, assim, que ambas possuem um sentido que muitas vezes um símbolo... Ele é uma junção de duas coisas de uma maneira muito inteligente, né? Ele consegue exprimir, ele deixa, na verdade... Senão seria símbolo, senão tu pegaria, botaria um leão, escreveria Saturno, Mercúrio, ele não seria símbolo. Ele jogaria na tua cara, assim, pô, aí não precisa, aí não é símbolo, entendeu? Aí não tem fundamento. É um monte de rabisco, então, né? É um monte de rabisco, um monte de rabisco ou uma foto de um leão e Mercúrio e Saturno junto. Exato. Não ia ser as duas ou as três coisas em uma só. Exato. Então a gente tem a gente tem dois aspectos planetários, um ligado diretamente ao signo. Teria que fazer o mapa astral de um peixe para saber onde é que está o Mercúrio ali no mapa dele. Provavelmente é muito relevante, certamente, porque ele não... Eu tenho certeza que o Jimmy Page, sendo estudioso de ocultismo que ele pensou nesse símbolo na forma de aliar dois símbolos desses planetas muito importantes, aliado ao astro maior, que é um Sol representado pelo leão, como tu disse. Uhum. Né? Perfeito, tu já deu a parte mística da coisa, tu já cantou a pedra antes, e eu falei a parte profana. Eu enxergo um leãozinho ali. É um meme do leãozinho ali. Que é o rei, e a gente pode pensar, não é? É o holofote, é o holofote total. Exato. E tu quer a expressão mais do ego leonístico, de tu ser um rockstar num palco com aquela estrutura do Led Zeppelin, cara? Meu Deus. Cara, ele... Né, acho que fala por si só, né, cara? Fala por si só. Mas vamos adiante, João, porque o tempo tá urgente. Vamos adiante. Dá pra ficar... Como é que estamos de tempo aí, Marcos? Só pra ter uma ideia, como é que estamos de tempo? 10 minutos. Ali! A gente tem 10 ainda? 10 minutos, né? Tá, bora lá. Vamos, Vamos lá, vamos passar meio correndo por cima desses, pra gente dar um finalzinho também. Até porque esses que passaram era mais denso. Era mais denso e tem mais a sua importância, né? Porque eu acredito muito, tá? Eu acredito muito que os outros não tinham tanto essa vibe do Jimmy Page. Eu acredito muito. Tá? Essa coisa de simbolismo tava aí mais do Jimmy Page, tenho quase certeza. Vamos pro símbolo da direita, que é o símbolo do baixista ali, né? Símbolo da direita dos ossos. Símbolo do baixista. Eu vou dar mais análises rapidamente aqui, que é o seguinte. O João fala da parte mística e eu vou falar só da parte que eu observei aqui, tá? Que daí fica mais fácil, talvez, a gente entender. Eu vejo um círculo e cada flor daquele círculo ali, que é um símbolo celta, ela transpassa. A embaixo à esquerda ela transpassa para trás, e a da frente transpassa para frente, e a de trás ela vai pelo meio, se você notar. Ela dá essa intenção. Tá. Eu vejo dessa forma, tá?
Aí o João pode dar a parte mística, pode falar, João. Tá, esse símbolo, como todo símbolo místico, ele tem uma complexidade na sua simplicidade, né? Como a gente já falou dos símbolos, mas basicamente ele é um símbolo celta, né? É chamado da triquetra, né? E ali, como o Michael disse, a gente tem 3 círculos que eles simbolizam 3 círculos de existência. Então, por uma definição que eu já vi em mais de um lugar, assim, só para a gente resumir, teria um círculo do infinito, né? Teria também um círculo da migração e um círculo da felicidade. Tá? É uma das interpretações. Aí tem 3 estados sucessivos dos seres, né? Animados. A gente pode fazer uma analogia com essa parte da questão do físico, né? Do astral, do espiritual, né? Também. Desses três corpos aí, né? Falando assim bem resumidamente. E como todo símbolo de trindade, se a gente for parar para pensar em todas as... Podemos falar de mitologias, né? Mas os povos antigos, né? Cada um tinha seu conceito de divindades, assim, e sempre existia uma trindade. Exato. Então, isso tem a ver com a questão de triângulo, sabe? A gente pode pegar no cristianismo ali, o Deus Pai, né? Deus Filho e Espírito Santo. Que já começamos a falar do símbolo dos 3 círculos ali entrelaçados, né? Que são uma outra visão desse símbolo, talvez, também, né? Boa. No caso, o símbolo dos 3 círculos é o símbolo do John Bonham agora, né? É o círculo. Isso. O de cima era o baixista, que é a cozinha, né? Que um completa o outro. É isso que é interessante. Isso. Interessante pensar. Quer que eu fale, Michael, tu fala dele? Não, pode falar. Não, esse símbolo, assim, ó, eu até gostaria que tu complementasse agora, eu falo um pouco do início dele. Existem umas interpretações que as pessoas fazem, assim, que existia um logo de uma cerveja, que eu não lembro o nome agora, que era a cerveja... Ballantines Ale, acho que... Ballantines, isso pra mim, Ballantines era whisky só, não sabia que tinha cerveja. Ballantines Ale. Que seria a cerveja preferida do Bonham, que tinha esse símbolo na cerveja. Bom, eu acredito muito, então, que se era realmente esse símbolo da cerveja, é porque eles pegaram um símbolo místico para botar no símbolo da cerveja, e o John Bonham se apropriou porque ele gostava da cerveja. Cachaceiro. Mas pensando assim, é um símbolo que, se a gente pegar esses 3 círculos e tirar o meio dele, ou seja, onde os círculos se entrelaçam, essa parte do meio que parece aquela hélice ali do outro símbolo, como se fosse uma hélice, é o meio desse outro símbolo. Então um está no outro. Perfeito, cara. Entendi. Perfeito. Entendi. Vocês entenderam, gente? Entenderam o João quiser? O símbolo do baixista, que é o da direita superior, ele tá pra fora. O símbolo do batera, que é os 3 círculos, ele tá pra dentro. O mesmo símbolo de cima, ele tá dentro. Perfeito, não tinha visto dado essa ideia. Isso é uma coisa que quando eu me chamou a atenção, eu pensei, aí cara pode fazer várias analogias, mas até assim, uma que dá pra fazer bem rápido é que existem 2 manifestações aí, né? Pra fora e, né, uma coisa de tu pôr pra fora ou de tu tomar pra si também. Sim. Existem várias interpretações. Né? Pode ser uma inspiração, pegando lá a mitologia hindu, lá inspiração de Brahma. Mas aí é outra história. Aí é outra história, mas tudo se encaixar. Que a gente tem pouco tempo para desenvolver todas essas coisas, né? E só para fazer um adendo e já passar pro próximo, que é o Robert Plant, que ele simplificou o dele, né? É um círculo com uma pena dentro. Quem tá ligado, a pena já é ar, né, mano? Já é mandar a mensagem já, né, cara? Já é o pombo da coisa, né? Os outros... É aquele lance ali. Por que o vocalista vai ser mais simples se o vocalista é o frontman, né? Na verdade, como o João falou, ele não é o frontman, né? Quem é o frontman é o Page, né, cara?
E ele só tá levando a mensagem do que eles construíram ali, né? A ideia do Robert Plant é essa, né? Ele leva a mensagem. Ele leva a mensagem. Ele é o Wi-Fi da história ali, né? Mas, ele tá no ar, ele vai, né? É o veículo da coisa mesmo ali, né? Ele auto disse lá que auto se proclamou que é o Anubis da coisa ali, né? Ele mesmo a pena lá. E tem uma curiosidade, tu falou do Anubis que eu comentei antes que a gente pode fazer uma relação, que essa pena ela tem relação com a deusa máquina. Ah, sim. Com a deusa egípcia, né? Que seria essa pena do julgamento aí, né? Isso. Porque a pena ela é usada como uma forma de medição, né? Sim. Nesse julgamento egípcio, né? Da medição do peso do coração, né? Com o peso da pena. Isso aí essa aí é a mitologia egípcia, que todo egípcio daquele período, né, queria ter o coração puro e para quando for julgado pelos deuses na balança, né, etc. Então, existe essa relação aí. Essa ideia mitológica tá nesse símbolo aí, né? Também é algo que pode ser atribuído até pelo estudo do panteão, né, no caso aí dos deuses egípcios, por parte do Page, certamente, né? Ah, com certeza. Tá bom, mas a gente não acaba aí, né? A gente tá falando... Tem mais um símbolo ali, né? Tem a... Isso. Tem um... Só pra fazer dar um corridão aqui, a ideia é a seguinte. A gente tem 4 polos positivos ali. São os homens da banda ali, né? São todos homens. Apesar de o vocalista ter o aspecto feminino da coisa ali, no quarteto ele tem o aspecto feminino, tá? Né? Até pela vestimenta dele, vamos ser bem... ele é o aspecto feminino, tá? A Sam Danny, ela canta nessa música, né? The Battle of Evermore. E... Por que ela é representada pelo aquele símbolo dos 3 triângulos, né? Os 3 triângulos pra dentro, né? Estão apontados sobre pra dentro. Ela é, naquele momento, o aspecto feminino, é a nossa quinta essência, né? A gente tem os 4 elementos ali que formam o quadrado lá do começo que a gente falou. É os 4 magrão ali, que formam lá o nosso quadrado. E ela é a quinta essência, né, cara? Ela é o aspecto feminino, o aspecto gerador da coisa, né? Isso. E ela é os planos, né? São 3 triângulos apontando pro mesmo lugar, né? São os 3 planos. Ou pegar ali o símbolo do Bohan ali. O Pai, Filho e Espírito Santo. Sei lá, né? Pode inventar o que tu quiser ali. Na verdade, ela é os 3 planos. 3 vezes 3, né? Caso ali. 3 vezes 3. Isso. É um tríplice ali. A tríplice, isso. A gente esquece desse símbolo, que ele também faz parte do conjunto. Provavelmente o Page, desculpa. O Page deve ter pensado, que símbolo tu vai fazer, né? Provavelmente a mulher não fez, foi o próprio Page que deve ter... Não, foi isso aí. Eu tava botando minha mão no fogo, sério, tranquilamente aí, né? Que... já que vai participar, não. Na real, foi um prato cheio pra ele botar outro símbolo ali. Com certeza. E a gente tá falando disso de uma forma bem subjetiva total agora, né? A gente não vai entrar em aspectos mais profundos, que não é a ideia do Third Vision, né? Apesar de ser instigante pra caramba, não é a ideia, tá? Mas isso eu acho que... Vamos fazer um resumão aqui, João, pra gente dar um encerramento, né? Que eu acho que senão a gente vai aqui embora. Não, tem que... Vamos lá. A gente vê ali... a gente viu toda a parte do eremita. A gente notou... Eu noto agora que eu tive vários insights aqui agora, né? Que o eremita ali em cima do morro, ele provavelmente escalou aquele morro pra estar ali, ele tá dando a luz, né? Pra naquela escuridão. Era essa a ideia do álbum, dar luz na escuridão. Pode falar. E a dualidade da luz e da escuridão ali, né, escancarada, né, também. Escancarada, a dualidade é o negro no fundo e a luz, né,
na frente, Pontinho de luz. embaixo, sei lá, enfim. Até pela textura do álbum, né? Não é colorido, é preto e branco o bagulho ali, né? Parte de dentro, né? E só viajando aqui, tá dentro do álbum, né? Então tu vai abrir da escuridão, vai abrir a luz, né? Quando tu abre. Porque o álbum é assim, gente. Quem não conhece, o LP era assim, ó. Eu abri o LP, tu abria isso aí, a parte do eremita ali. Então a ideia é que tu abra o álbum e sai a luz ali, né? Até isso, é genial o bagulho, né? É genial. Então, e eu acho que não tem mais o que falar. Você já trouxe muita coisa pra se pensar, até pra nós mesmos, né? Que nós bolamos esse canal e a gente mesmo tem que pensar, estudar às vezes e acaba vindo mais coisas, né, João? Muito, assim. E surge na hora aqui, porque é aquela coisa, a gente não bola, assim, claro, a gente comenta antes, tá, eu vou puxar um pouco pra isso, um pouco pra aquilo, mas cada um traz suas conclusões, suas ideias, na verdade, e aí um escuta e pá, pois é, pá, então eu vou falar disso, porque e aí vai, né? Essa é a ideia também. É espontâneo. Eu acho que a ideia do Third Vision é exatamente essa. Não é? A gente não tem. Isso, tudo que a gente tá falando aqui é baseado nos estudos que a gente fez na nossa vida, de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente é envolvido. Né? Não é uma coisa assim, e ponto. Não, cara, tu pode ter outra visão de tudo isso. Né? É o despertar da visão, né? Assim, porque se tu for pegar, aí tu fala uma coisa, de uma constatação tua, isso já me possibilita ter uma outra visão. Então, esse tem tudo a ver com o nome do quadro aí, né? Essa é a ideia. Então, pessoal, não vou esquecer aqui, eu vou sempre lembrar, não esquece de comentar, não esquece de dar o joinha pra nós, não esquece de ligar o sino e botar pra lembrar, porque é importantíssimo pra nós. Isso aqui não é mendigagem. Se vocês não fizerem isso, a gente não consegue continuar o canal, porque a gente não sabe quem tá assistindo e quem tá ou não gostando, né? Parece... Eu tenho que falar isso aqui, eu vou ser obrigado a falar isso. Hoje eu aprendo por que os caras ficam pedindo tanto essas coisas. Realmente, as pessoas esquecem. A gente quer lembrar, a gente vai lembrar sempre, né? É isso aí mesmo. E tem que dar o lembrete, né? Tem que dar o lembrete. Podemos encerrar? Eu acho que é isso, né? É isso aí. É isso, tá. Até o próximo aí que a gente, semana que vem, né, teremos um que a gente não definiu ainda. Se tiver, deixem aí algumas sugestões de álbum também, cara. Pra nós seria muito legal. Deixa algumas sugestões de álbum, deixa uma ideia que dê pra gente fazer. A gente tá bolando, mas também a gente tá aberto a conversar com a nossa comunidade aqui também, né? Que eu acho que o que nos interessa mais é isso, na verdade, né? E até um desafio, porque às vezes até uma capa que tu nunca analisou, então às vezes no nosso caso a gente já conhecia essas, obviamente, que a gente trouxe aqui, então a gente já tinha uma ideia, mas às vezes é uma capa desconhecida, então seria muito legal também, né, da gente analisar. É isso aí. Bom, eu deixo o meu tchau aqui pra vocês, espero que esteja tudo bem aí, todo mundo em casa, todo mundo seguro, e a gente se vê na próxima. Eu também, então é isso aí, valeu a todos que assistiram e até o próximo.